Olha, se você já me conhece, calma, porque esse é um fato que está aí no título, ocorrido há 9 anos. Pois é, eu, eu vou compartilhar hoje aqui como que foram as 2 semanas antes da internação e antes da hemodiálise. Como que eu inchei 15 quilos aproximadamente, foi perto disso, em função da insuficiência renal, ali antes de começar a ter que fazer hemodiálise por 4 anos. Eu vou contar alguns detalhes de como foram essas 2 semanas, algumas dificuldades, alguns conflitos, e então é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo hoje. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Amaral e seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo de muitas experiências que eu passei com uma diabetes descontrolada, que era muito difícil de se controlar, diabetes que me levou à insuficiência renal, à cegueira, e também você vai encontrar nesse canal muitos outros conteúdos, opiniões e coisas que eu defendo hoje relacionado à causa PCD, que eu sou pessoa com deficiência visual também, em função dessa diabetes também. Então, eu queria neste vídeo tratar de alguns detalhes de como foram essas semanas. Então, assim, eu lembro-me que eu comecei a perceber, depois de um período que eu já estava tratando o meu rim, eu comecei a perceber muita fraqueza e era já a anemia, porque a anemia ela pode desencadear a insuficiência renal, a parada dos rins, uma anemia muito severa, ela pode. Eu conheci pessoas na hemodiálise que estavam lá em função da anemia e vice-versa. O problema renal ele também pode ocasionar anemia. E aconteceu que ali depois de 2014, já em 2015, eu tinha muita canseira e era a anemia que estava muito alta. Então, nessas 2 semanas que foram ali já no mês de maio, eu simplesmente percebi que um dia eu não estava urinando. Então, eu eu tomava água, eu tomava suco e eu não urinava. Ia no banheiro e, sabe, gotejava assim, não saía nada. E eu comecei a me preocupar e eu comecei a perceber que eu estava inchando. Eu já sabia. Meu pai tinha passado por hemodiálise, meu pai tinha por uma outra questão, um outro motivo, né? Razão. O meu pai não era diabético. Mas eu sabia dessa questão do inchaço. E aí eu já comecei a entender que o rim tinha parado. Porque eu já vinha num tratamento, como eu disse. Eu tomava um medicamento para tentar proteger o rim disso. Mas a diabetes descontrolada ela prejudicou o rim de uma maneira irreversível, né? E o que aconteceu? Eu comecei a inchar. Comecei a inchar, eu comecei a ter muito frio. E aí eu não sei, eu ouvi uma conversa uma vez que quando você começa a acumular muita água no corpo, você começa também a ter muito frio, né? Porque em tese essa água fica fria. Eu não sei se isso é verdade ou se é opa, desculpa, bati a mão aqui na câmera. Ou se é um mito, mas eu lembro que eu pensava que pudesse ser por isso. O fato era que
eu comecei a ter tanto frio que eu ficava agasalhado o dia todo. Eu tinha me afastado das atividades profissionais. Eu ficava de calça de moletom, meia, blusa de lã, touca e e aí, começando a contar alguns detalhes já, o que que eu fazia? Durante o dia, durante a noite, às vezes na madrugada, eu tinha que ficar 40 minutos, uma hora e 20 debaixo da água quase que fervendo do chuveiro, porque eu não me aguentava de frio. Debaixo da coberta eu não conseguia parar de tremer, de ter frio. E então a água quente do chuveiro, ela me dava ali um momento de conforto, né, físico, corporal. E aí muita gente às vezes fala, por que que você não procurou um médico? Porque eu sabia o que estava acontecendo. E galera, eu acreditava que eu iria ser curado, né? Que eu iria ser ali fruto de um milagre. Na época eu era muito religioso. Eu tinha me convertido ao protestantismo, mais especificamente à Igreja Evangélica Pentecostal. Eu tinha entrado no ano de 2010. Nessa época aí que aconteceram esses fatos, eu era casado e eu tinha feito uma formação teológica, eu pregava, então assim, eu levava muito a sério a minha fé. Eu levava muito a sério o que eu tinha aprendido, o que estava escrito ali dentro do livro sagrado cristão, judaico-cristão, digamos assim. Então, eu falava, não, eu vou ser curado. Eu tenho fé para isso e assim, eu tenho essa garantia. Então eu tinha esse pensamento. E eu fui deixando, foram passando os dias, eu fui inchando mais. E então, um outro fato que eu fazia para me aliviar, eu estava morando aqui na casa da minha mãe, porque eu tinha casado recentemente e a gente passou um período aqui na casa dela antes de ir para um apartamento. E a garagem da minha mãe aqui, depois do meio-dia, da 1 hora da tarde, começa a pegar um sol que vai até o fim da tarde. Eu sentava ali, todo engasalhado, e ficava ali, exposto ao sol. E confiante que o rim iria voltar. Não tomava, tentava evitar tomar líquido, mas o que acontece? Quando o corpo tá nessa de insuficiência renal, que o rim para, eu acho que acaba acontecendo, né, uma certa desidratação natural do corpo. E aí você quer não tomar água, você quer não tomar o líquido e é o que mais você tem vontade. Então assim, eu passei ali 2 semanas de luta para não ingerir líquido, mas sede constante, mas tentando a todo momento não tomar líquido nenhum, porque eu sabia que eu não estava urinando nada. Chegou alguns dias assim que nem gotejava mais. E eu inchando. Porque o que acontece? Até esse frio intenso que eu sentia, além dessa explicação que eu vi sobre a água parada, que eu não sei se é verdade, tem a questão que o rim, galera, ele filtra o sangue. Então, o rim, ele tira as impurezas do sangue. Ele não só pega a água e manda lá para a bexiga para a gente urinar, mas ele limpa o sangue de ureia, todas as transformações químicas que o nosso corpo faz. O rim, ele também ele faz essa limpeza. E pensa, meu sangue estava sujo, então eu estava correndo muito risco. Quais eram os riscos que eu estava correndo? Uma de que a água entrasse dentro do meu pulmão, porque era muita água parada dentro de mim. Eu já nem conseguia calçar mais o sapato para ir na igreja. Eu tinha muita dificuldade, mas eu ainda me esforçava e dava um jeito. Então, falando dos riscos, eu tinha esse risco que a água entrasse para dentro do pulmão. E um outro risco era, por exemplo, tem certos componentes, acho que é componentes químicos que eu posso dizer no sangue,
que se não tirados da corrente pelo rim, ele pode te dar um infarto, seu coração pode parar. Eu conheci pessoas na hemodiálise que faleceram porque ficaram sem 2 sessões de hemodiálise, o sangue sujo, deu um infarto e a pessoa faleceu. Então eu estava correndo esses riscos, mas eu permanecia crendo que eu fosse ser curado, porque eu tinha muito a imagem do Deus do impossível, né? Compartilhando algo muito íntimo meu aqui com vocês, o Deus do milagre que tudo faz, né? Os sinais que seguiriam os escolhidos, os que crescem, né? E eu falei, aqueles sinais que os que crescem faria até maiores, eu cria naquilo. Eu falei, não, é questão de tempo, vai acontecer esse funcionamento do rim e eu vou testemunhar isso. Mas galera, os dias foram passando, eu fui inchando de uma tal forma que assim, no ano anterior a isso, e eu tô contando esse fato que aconteceu na minha vida porque a gente tá no mês de maio e foi por volta desses dias, né? Eu vou até falar para vocês de uma data muito importante que foi o dia 15 de maio, que se eu não me... Não, dia 16 de maio, desculpa, que foi um sábado. Mas vamos lá. O ano anterior a isso, eu tinha começado a perder a visão também. Eu tinha já algumas hemorragias nos olhos e eu não conseguia mais dirigir à noite. E um dos últimos cultos que eu fui, eu não consegui dirigir até a igreja onde eu frequentava, que era no centro da cidade, era uns 3 quilômetros daqui. E eu tive que ir numa igreja aqui perto de casa. E a gente foi de a pé, minha esposa, minha mãe e eu. E para voltar, eu não tinha mais força para andar uma quadra. Eu não conseguia mais andar. Eu tinha muita canseira, eu estava muito inchado. E aí eu não consegui voltar da igreja. E aí eu encontrei um amigo de infância lá, que eu nem consegui ver o rosto dele direito, porque eu também tava ficando cego. E ele deu uma carona pra gente voltar pra casa. E aí eu vi que não ia ter jeito, né? Eu vi que eu tinha que escolher que ou eu bancava isso até o fim e de repente corresse o risco de falecer. Aí eu não sei se foi no hospital, onde foi que eu vi que eu tava com 15 quilos a mais do meu peso. E era inchaço, eu sabia. Então eu apertava qualquer parte do meu corpo, assim, ó, minhas pernas, meus pés, meus braços, meu abdômen, qualquer parte que eu apertava, assim, ó, a pele afundava e não voltava mais. Isso é um sinal que é inchaço, né? Porque quando a pele afunda e volta, assim, né? Até dá uma marcadinha, mas ela volta. Agora o inchaço não. Se aperta assim, ó, ela fica por minutos, assim, do mesmo jeito. E aí, então, eu falei, poxa, que pena. E aí eu tive que ir meio que em urgência, eu paguei uma consulta pro nefrologista que me atendia na rede, porque aí ele fez a papelada para eu internar. E aí depois dessas 2 semanas de inchando, eu fiquei uma semana internado, uma semana não, acho que 5 dias, tentando tirar esse líquido e ver e dar mais um tempo para ver se o rim voltava. Eu lembro que tinha passado o Dia das Mães, a gente tinha ido almoçar fora e tal. E foi bem difícil porque eu tava numa situação muito precária, né, a minha saúde. E aí depois disso eu falei, eu vou precisar de procurar o médico. E eu fui para um hospital, eu fiquei internado. E aí eles deram via venal um medicamento que chama furosemida, que é um diurético, só que eles deram na veia para tentar arrancar na marra assim o líquido parado, porque eu tava com muito risco, né, de perder a minha vida, risco de morrer, né? Tem pessoas que falam risco de morte, outras falam risco de vida, né? E é uma questão de nominalismo e terminologia. E aí, galera, assim, eu fiquei digamos, uma semana internado, ou 5 dias, não sei. E aí, com todo aquele medicamento na veia, o máximo que saía era 500 ml no dia, assim. Com muito medicamento na veia. Não saía mais que isso. E eu praticamente sem ingerir nada, só o soro, né, dentro do hospital. Eu lembro que eu recebi a visita do pastor presidente lá
da igreja que eu frequentava, fez uma oração e mesmo assim eu não voltava, não revertia. Então, foi um momento de muito questionamento para mim, sim. É claro que eu permaneci, ali naquele momento eu permaneci na minha fé, né? Depois disso eu até continuei a pregar em alguns lugares, mas assim, uma pessoa que tá ficando cega e depois eu fiquei cego, uma pessoa que tá que vai para uma máquina de hemodiálise, ela com que autoridade, né, que ela vai pregar de cura? Com que autoridade que ela vai falar que, né, que Deus transforma? E é muito delicado essa questão, mas é a realidade, né? Eu ouvi uma frase assim que a realidade ela massacra a fantasia e é uma verdade muito intensa, né, que dói pra gente. Mas aí eu fiquei internado e o médico chegou na sexta-feira, ele falou assim: "Alexandre, cara, não vai ter jeito, você vai ter que ir pra máquina de hemodiálise. Eu vou marcar pra você amanhã cedo, que ia ser num sábado, você vir aqui, a gente passar um catéter no seu pescoço e você já fazer a primeira sessão." Por quê? O que acontece? A hemodiálise ela é feita através de uma fístula no pulso. Aqui, ó, vocês devem, quem enxerga deve estar vendo, eu estou mostrando o meu pulso esquerdo. É feita uma cirurgia, um corte, e é feita a união de uma artéria com uma veia. E aí a gente faz exercício com bolinha, com alicate, durante 30, 40 dias, para fortalecer e formar como se fosse, eu estou mostrando de novo o meu braço, uma espécie de um caninho aqui, né? A veia fica muito grossa para aguentar a pressão da máquina, né? Mas como não ia ter esse tempo, eu ia ter que passar um catéter aqui no pescoço, aqui. Eu tenho a marca até hoje aqui assim, ó. E aí eu fui para casa com aquele dilema. Aposto tudo e vejo o que acontece, aposto e minha fé é lá em cima. Só que a minha fé estava lá em cima, mas a realidade estava desbancando a minha fé, digamos assim. E aí eu voltei para casa. E aí aquele dilema era só meu. Por mais que a minha mãe, a minha ex-esposa ali, né, meu pai, tinha o meu irmão também da igreja, todo mundo, acho que, né, só o meu pai que não tanto. Mas aí eu falei assim, e aí, o que eu faço? E aí a recomendação era o quê? Não, era fazer o tratamento. E no outro dia eu apareci lá com muita dor no coração, com muita lágrima que tinha sido derramada durante a madrugada, durante todos aqueles dias. E aí eu passei, quase como uma cirurgia, né? Pela colocação de um catéter, ficou quase uma antena aqui do lado direito meu, que é o lado esquerdo aí do vídeo onde vocês estão vendo, que na orelha direita, assim, saía um catéterzão, assim, para que eu fizesse a primeira sessão. E ali eu já fiz, eu acho que foi no dia 16 de maio. Eu fiz a primeira sessão de hemodiálise e já arranquei 3 quilos. Porque se fala por quilogramas, né? É quase a mesma coisa. É correspondente. Como eu falo? É quase a mesma correspondência, sabe? 3 quilos é como se fosse 3 litros, né? E aí eu arranquei 3 quilos de líquido já para voltar para casa um pouco mais seguro, né? Que eu não ia ter um infarto ou um problema com. E até, além do líquido que foi arrancado, o sangue passou na máquina e filtrou, né? Então eu tava voltando já com o sangue filtrado depois ali de praticamente 3 semanas, né? Se você pegar as 2 semanas de inchaço e a semana no hospital. Então. E foi assim, aí depois eu tive outras questões com aquele catéter, muito difícil, porque até fazer a cirurgia no meu pulso, fazer a ligação da artéria com a veia, fazer o fortalecimento desse canal para poder ligar a máquina no braço, eu tive que ficar com o catéter. Tinha que dormir só de um lado, não podia dormir do lado do catéter. Foi muito difícil, galera. Mas isso já é um episódio, é um outro episódio. Hoje eu queria dar o foco nessas 2 semanas de inchaço, onde eu peguei 15 quilos, né, de inchaço. E como que foi esses momentos finais antes da primeira sessão de hemodiálise
e como que foram os conflitos que eu passei, as escolhas que eu precisei de fazer e, querendo ou não, né, as respostas que a realidade me deu, né? E as respostas que a realidade me deu, né? Então, mas é isso, tá? Então, acho que até uma mensagem, eu nem programei falar isso, mas a mensagem é essa, né? A gente, diante de um problema de saúde, galera, tem que procurar a medicina, os médicos, o hospital. E se a gente quer continuar vivo, né? É óbvio. Se a gente quer continuar em vida. Então a medicina salva, a ciência, né? Você vê a evolução que a gente teve, os tratamentos, né? Poxa, não sei, de repente 100, 200 anos atrás, uma pessoa que tinha insuficiência renal morria, porque não tinha o desenvolvimento que a gente tem hoje para se tratar pessoas que tiveram insuficiência renal e ficam na máquinas. Eu conheci pessoas que estão há 25 anos na máquina, 30 anos. Pessoas que não querem também fazer o transplante. E, então, têm o direito de continuarem vivas, né? Então, por causa da medicina, da ciência, do pensamento e do desenvolvimento humano, né, também. Então é isso, galera. Espero que você... Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos das notificações e cuida da sua saúde aí, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!